A participação do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na reunião da Cúpula do Clima, na última quinta-feira, foi o assunto mais discutido pela imprensa estrangeira. E a abordagem desse tema vem aí, entre a diferença do discurso e da prática por parte do presidente brasileiro. No outro ângulo, o Supremo Tribunal Federal julgou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em relação aos processos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma semana de muitos acontecimentos em Brasília e o acontecimento mais especial é o aniversário do Análise dos Fatos. Nós estamos completando um ano desse projeto, o que nos traz muitas alegrias. Vamos ao debate. Por 7 votos a 2, a maioria dos ministros do STF decidiram ali, pela competência da segunda turma, para considerar suspeito o juiz Sérgio Moro em relação aos processos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sessão ainda não foi concluída porque o ministro Marco Aurélio pediu vistas, mas foi um debate intenso, com um intenso bate-boca entre vários ministros, uma sessão muito tumultuada para julgar um tema muito complexo. A gente deve começar essa análise lembrando que todos esses processos passaram por várias instâncias judiciais. E é interessante também a gente destacar que em nenhum momento dessas tramitações o Supremo Tribunal Federal decidiu, apontou ali que a seção judiciária de Curitiba ela não era a vara competente para julgar esses processos. Eu acho que a gente deve iniciar olhando nesse ponto, porque somente agora o STF decide ali que a seção judiciária de Curitiba não tinha essa competência e, em cima disso aí, vem a questão também da suspeição do juiz Sérgio Moro. Um outro ponto importante que nós devemos analisar, antes de discutir o mérito dessa decisão, é a importância que foi a Operação Lava Jato para o Brasil. A Operação Lava Jato ela é um marco histórico no início aí de um grande movimento de combate à corrupção. Nós não devemos, sob hipótese nenhuma, diminuir esse trabalho ou, sob hipótese nenhuma, desqualificar o que foi feito. Nós temos que lembrar que a Operação Lava Jato é responsável pela devolução de milhões aos cofres públicos e que em nenhum momento esse julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal ele inocenta ali os que foram culpados. Essa análise ela é muito importante a gente fazer antes de analisarmos o mérito. E, ao fazer essa análise, eu relembro a fala nessa sessão do ministro Barroso. Uma fala bastante pontual, onde ele discute ali a possibilidade de regresso, inclusive, de políticas de combate à corrupção para o Brasil, e, inclusive, no momento em que se tenta, ao invés de criminalizar os que cometeram delitos, se criminaliza o juiz. Esse é um ponto inicial que a gente deve fazer antes de analisar o mérito da decisão. É interessante a gente destacar também que nessa decisão, por parte do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que a seção judiciária do Distrito Federal é a vara responsável agora para analisar novamente esses processos que condenam, né, nesses processos ali, que analisam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um ponto importante para o eleitor analisar e decidir, né? Os processos eles vão continuar. Por mais que o ex-presidente, a partir desse momento, se tornou elegível, os processos ainda passarão por um crivo de julgamento, já que o julgamento por parte do ex-ministro Sérgio Moro foi anulado. Um outro ponto que eu quero abordar é ali em relação aos debates fora de hora realizados pelos ministros do Supremo. É muito ruim para o tribunal, é muito ruim para a imagem do tribunal e, acima de tudo, uma imagem que hoje encontra-se bastante desgastada, os ministros trocarem farpas, bate-bocas ali, por questões que não deveriam ser levantadas por eles, né? O juiz deve se manifestar ali em cima da peça em que ele está julgando. Então, todo esse debate desnecessário, a abordagem de situações desnecessárias, ela enfraquece muito a Suprema Corte perante a sociedade. Isso é muito ruim para o tribunal. É fato que essa decisão ela gera, sim, instabilidade jurídica e instabilidade política no país.
ao olhar da maioria da população, não dá para se entender por que esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A questão política, o retorno do ex-presidente à seara eleitoral, à disputa eleitoral, ou o próprio questionamento da população se ele vai participar ou não do processo, e também a antecipação do debate eleitoral, tudo isso gera ali uma instabilidade política muito grande. E juridicamente os questionamentos são vários, até porque somente agora, já próximo do pleito eleitoral, a Suprema Corte faz essa decisão. É sempre bom a gente lembrar que a Suprema Corte ela age ali por provocação. A Justiça ela responde ao que foi solicitado. E foi essa a resposta e foi essa a decisão que deu o STF. No outro ângulo, chegando no mérito da ação, é importante a gente destacar que houve sim excessos por parte do juiz Sérgio Moro em relação ao julgamento dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto a reafirmar que a suspeição e que os excessos do ex-juiz Sérgio Moro, eles não implicam em inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao meu ver, o juiz, num dado momento ali da sua alta popularidade, da própria pressão da sociedade por um resultado com agilidade em relação à condenação do ex-presidente, o ex-juiz ele ultrapassou os limites do seu cargo, ele ultrapassou os limites de sua função, ali numa vontade de encerrar o processo e de efetivar a condenação do ex-presidente. E esses erros foram justamente os erros que o tornaram suspeito em relação a esses processos. Toda essa situação, ela traz um custo muito alto aí para a democracia brasileira. E um custo muito alto, inclusive, para o judiciário. Eu quero reafirmar que a decisão, ela procura aí, inclusive, ela deve ser um alerta para os juízes que agem por conta própria, os juízes que não dão atenção ali ao devido processo legal pelo qual devem agir. E o Brasil tem esses defeitos, o Brasil tem essa complexidade do agente público achar que ele é o dono da situação e que ele deve fazer conforme ali o seu raciocínio, o que não deve ser. As nossas leis são boas, e isso nós devemos reafirmar. Nós temos excelentes leis. O problema é justamente o desvio ali no cumprimento dessas leis. Então, a justiça não se faz com as próprias mãos. No momento em que houve um clamor popular pela condenação dos envolvidos ali nos processos da Lava Jato, os juízes ultrapassaram os seus limites constitucionais, eles ultrapassaram os seus limites legais, e isso veio à tona e acabou ocorrendo nesse fato. Do meu ponto de vista, a Suprema Corte ali vai ser um custo muito alto, durante muitos anos, essa decisão. O olhar que a sociedade tem e vai ter para a Suprema Corte é um olhar de dúvidas, inclusive para o Judiciário, e para a política também, né? Porque isso aí trouxe um emaranhado muito grande para a política. Agora é importante destacar que, no mérito, a decisão, por mais que tardia, ela poderia ter ocorrido antes, ela é válida, isso no mérito, e a instabilidade política que essa decisão vai trazer é somente os nossos dias que vão responder. No próximo bloco, nós vamos discutir a participação do presidente Jair Bolsonaro na Cúpula do Clima. Foi visto sob grande desconfiança dos principais líderes mundiais e foi o assunto principal aí dos grandes jornais estrangeiros, a fala do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na reunião da Cúpula do Clima, realizado na última quinta-feira. O evento, ele traz de volta aos Estados Unidos na condição de líder aí das políticas ambientais mundiais. O presidente Joe Biden, que abriu oficialmente o evento, ele traz de volta a América, traz de volta aos Estados Unidos para esse olhar ambiental. O evento traz aos Estados Unidos aí de volta a Cúpula de Paris. E também ele representa muito na política americana, pois é um rompimento com a política anterior do ex-presidente Donald Trump, que era uma política negacionista em relação ao meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro fez um belo discurso, muito bem construído, muito bem pontuado e, inclusive, citou ali importantes ações que podem ser feitas a favor do meio ambiente no Brasil. Agora, os líderes mundiais e a imprensa, tanto a imprensa nacional
quanto a imprensa estrangeira olharam com bastante desconfiança do discurso do presidente brasileiro. Por quê? Porque o que o presidente falou em palavras, falou no discurso, destoa justamente das ações de seu governo e do que ele tem feito durante esse período que está no exercício da presidência da República. Jair Bolsonaro chegou isolado ao encontro. O Brasil, é importante a gente destacar, sempre teve uma participação de forma muito importante nesses eventos ambientais. E, nessa cúpula do clima, a nossa participação foi uma participação muito pequena. Bolsonaro foi um dos últimos presidentes a falar, atrás, inclusive, de nações que não têm muita importância na agenda ambiental. Na hora da fala do presidente, inclusive o presidente americano Joe Biden não estava no momento, o que também soou muito ruim. Bolsonaro tentou vender ali uma ideia de que estamos vivendo e de que o seu governo está engajado ali numa agenda intensa a favor do meio ambiente. E não está. Todos nós sabemos que não está. A prova disso são as ações do próprio ministro Ricardo Salles ali na questão da boiada, do desmatamento, a própria troca do delegado da Polícia Federal do Amazonas, que vinha investigando ali infrações ambientais, é prova disso tudo. Quando estamos gravando esse programa, a gente recebeu informações de que, inclusive, foi vetado ali 240 milhões que seriam destinados ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes, justamente os dois órgãos que cuidam da agenda ambiental do Brasil. Então, esse discurso do presidente, ele soou muito mal. Ele não foi, digamos assim, ele não recebeu a boa consideração dos líderes mundiais e o olhar foi de desconfiança. Na verdade, o que pretendia Bolsonaro com esse discurso? Bolsonaro pretendia garantir ali a participação de recursos estrangeiros para o Brasil, para a agenda ambiental. O que fez Bolsonaro mudar de tom? O que fez Bolsonaro mudar de discurso? Na nossa análise, é a pressão imensa que o seu governo vem recebendo aí das principais nações do mundo. O próprio comentário do presidente Joe Biden, logo após o discurso, foi bastante interessante. Joe Biden afirma que o discurso de Bolsonaro foi um discurso encorajador. O que quis dizer o presidente americano? Que é interessante destacar que o presidente brasileiro, nesse momento, está repensando o olhar de seu governo para a política ambiental, está repensando as ações do seu governo em relação a essas políticas e repensando e revendo, inclusive, ações e atitudes dele, presidente, e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Agora, os líderes mundiais estão aguardando aí a prática desse discurso. Bolsonaro colocar em prática o que foi prometido. Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento até 2030, né? Essa meta ela foi antecipada em 10 anos, a meta era 2050. Ele prometeu eliminar ali a questão do gás carbônico e, acima de tudo, garantiu ampliar os recursos para fiscalização. São metas ambiciosas, metas importantes que, se colocarem em prática, Bolsonaro vai estar dando uma guinada muito importante e pode sim melhorar a imagem do Brasil perante o resto do mundo e pode sim receber os recursos que ele pretende receber aí para o Fundo Amazônia. É importante a gente destacar que a peça que foi lida por Bolsonaro, que o discurso que ele proferiu é um discurso atual, moderno e um discurso, inclusive, evoluído. Se Bolsonaro colocar em prática, como falamos agora nesse momento, esse discurso, o seu governo vai estar dando uma guinada muito grande aí no setor ambiental. E é o que espera os grandes líderes do mundo. É esse o pensamento. O presidente Bolsonaro está revendo aí as suas ações, revendo aí o que foi feito até agora, para fazer uma mudança brusca e uma mudança importante a favor do Brasil. Se essas metas forem colocadas em prática, se essas metas forem cumpridas a partir de agora, o presidente Bolsonaro, sim, vai estar iniciando uma grande agenda ambiental e mudando até, então, o que foi o seu governo em relação a essas políticas. No próximo bloco, dando sequência ainda a essa pauta, que foi a fala do presidente Jair Bolsonaro no evento do clima, nós vamos discutir aí a antecipação do pleito 2022. São muitos movimentos a partir desse momento. A pergunta principal que fez aí os principais articulistas, cientistas políticos, jornalistas e repórteres dos principais veículos de comunicação
no Brasil e do mundo, foi o porquê do presidente Jair Bolsonaro realizar uma mudança brusca de pensamentos e palavras, o que ocorreu ali na Convenção do Clima. A minha análise é o pleito de 2022 que foi antecipado. Essa antecipação, como a gente já afirmou aqui no programa, ela começou ali com a decisão do STF em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir do momento em que o ex-presidente voltou à seara eleitoral, Bolsonaro se sentiu ali ameaçado e passou a fazer mudanças radicais para tentar mudar essa imagem muito ruim que estava o seu governo. A equipe ali de Bolsonaro tem acesso às últimas pesquisas de opinião pública, eu dei uma lida também nessas pesquisas, e são pesquisas que colocam o presidente numa situação muito complicada. Um governo com crescente índice de rejeição, mal avaliado, o presidente perdendo ali o seu eleitorado fiel e nas disputas, inclusive de segundo turno, o presidente perdendo para vários nomes. Então, toda essa situação, com certeza, ela fez uma mudança radical em Bolsonaro. E essa mudança ela começa, inclusive, a partir desse discurso que foi feito na Convenção do Clima. Hoje, Bolsonaro, inclusive, cumpriu a agenda ali no estado do Amazonas, acompanhado de Pazuello, ministro do Turismo e mais outros. Uma agenda já de tentar mostrar uma nova foto em relação à política ambiental, uma nova imagem de um presidente comprometido com uma agenda ambiental que interessa ao Brasil e que interessa ao mundo. Uma outra preocupação do presidente Jair Bolsonaro está relacionado ali à CPI do Covid. A CPI parece vir com todo o armamento disponível para causar um estrago muito grande ali na imagem e, inclusive, no projeto de reeleição do presidente da República. Então, o presidente já se movimenta nesse sentido, no sentido de colocar uma sombra nas ações do passado, uma sombra ali no discurso e nos movimentos dele, que eram realizados somente para agradar o seu grupo político, os seus apoiadores, porque até então o Bolsonaro acreditava que esse grupo político o levaria para um segundo turno e no segundo turno ele venceria as eleições. Com a possibilidade de mudanças aí profundas, Bolsonaro agora tenta olhar como um todo, resgatar o seu governo e tornar a sua imagem diferente do que foi até então. Cabe destacar que essa foto do presidente lá no estado do Amazonas, ela responde a várias questões no ambiente político. Inicialmente, o presidente quer mostrar aos membros da CPI um comprometimento dele, inclusive com aquela questão da falta de oxigênio que ocorreu no estado do Amazonas há alguns meses atrás. O presidente tenta mostrar uma nova imagem também em relação à pandemia. Ele vem fazendo algumas mudanças de discursos, algumas mudanças ali de ações para tentar mostrar uma imagem de um presidente comprometido. Não mais um presidente negacionista, não mais um presidente que diminui a importância da vacina, da proteção do isolamento social e de outras questões. Ou seja, Bolsonaro acordou, tenta recuperar aí o que está perdido com uma nova roupagem. Se vai dar certo ou não, somente os próximos dias nos responderão. Num outro ângulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começa a elaborar ali uma agenda de visitas pelo país. E muito interessante, eu conversei com alguns cientistas políticos e conversei também com alguns parlamentares próximos ao ex-presidente. Essa agenda de Lula é uma agenda já para tentar conciliar e construir uma ponte com nomes de centro. Lula vai visitar diversos estados, vai dialogar ali com várias correntes e essas correntes que estão na agenda do ex-presidente são correntes de centro. Lula também tenta construir uma nova roupagem pós-absolvição pelo Supremo. E essa nova roupagem o tira mais ali da esquerda e traz mais para o centro. Ou seja, a imagem de Lula é de que o próximo presidente da República, ele precisa sim do centro para se eleger. Outro destaque da antecipação do pleito de 2022 foi a escolha pelo pré-presidenciável Ciro Gomes, ali do marqueteiro João Santana, para coordenar, a partir de agora, a sua política de marketing para o pleito eleitoral. João Santana, é importante a gente relembrar, foi o marqueteiro ali de Lula e também das campanhas de Dilma. É um publicitário bastante inteligente, ele esteve sim envolvido na Operação Lava Jato, inclusive esteve preso, mas é um publicitário bastante inteligente que conseguiu construir aquela imagem inicial da Dilma Rousseff, que venceu as primeiras eleições, onde ela se transformou na mãe do PAC,
que era o Programa de Aceleração do Crescimento. Então esse movimento também do Ciro tenta colocar numa situação de destaque ali em relação a Bolsonaro e a Lula e tentar afirmar, inclusive, a sua candidatura. A escolha de Ciro também já movimentou ali os outros pré-presidenciáveis. O alerta que Ciro já quer sair na frente movimentou vários nomes, inclusive João Amoedo, que fez críticas à escolha de João Santana, outros presidenciáveis também fizeram críticas, o que demonstra o seguinte: o movimento agora vai acelerar. Nós vamos ter aí uma antecipação do debate, alguns já tentando correr na frente, outros já procurando mudar de roupa para se tornar em condições de disputa, e nós vamos ter muitos movimentos daqui para lá. O pleito de 2022 foi antecipado, sim. E nós encerramos esse programa com um agradecimento muito especial a você que se inscreveu, a você que nos assiste semanalmente, a você que nos incentiva, a você que nos critica, a você que aponta, que participa. E o grande objetivo do Análise dos Fatos é essa participação. Sob qualquer olhar, sob qualquer crivo, sob qualquer elogio e sob qualquer crítica, nós estamos preparados para o debate. Então, os nossos agradecimentos a vocês, pelos likes, pelo apoio, por tudo que tem sido. Vocês é que constroem esse programa. Nós nascemos ali com o objetivo de ampliar um espaço do bom debate no Brasil. Nós nascemos com o objetivo de criar uma ferramenta disponível para todo mundo, numa forma e num outro ângulo da política, num outro ângulo do olhar para a política. É esse o nosso objetivo, é esse o grande objetivo do Análise dos Fatos. Eu agradeço à minha equipe, ao Gabinete C, que de forma muito eficiente vem a cada dia construindo, inovando e trabalhando para que esse espaço cumpra o seu papel de bem informar, de bom debater. Muito obrigado, dê o seu like, aperte os sinos para que você possa receber informações dos novos programas e até breve.